Hoje eu quero falar sobre as três principais formas de adoecimento e pouco falada. E sobre essas três formas, eu já gostaria de deixar bem claro que a medicina tradicional, ela considera oficialmente apenas uma, mas o grande detalhe é que, na prática, as outras duas que não são consideradas pela medicina tradicional são, ao meu ver e aos olhos da medicina funcional integrativa, tá? É, os principais motivos, principalmente, da sociedade moderna para o surgimento de doenças. Se você quiser saber as três formas que hoje são responsáveis pela maioria das doenças, fique comigo até o final. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico funcional integrativo, e há quase 2 décadas eu trabalho com essa medicina e, recentemente, me veio a necessidade de trazer um olhar trazer do olhar clínico também um olhar cristão, que faz parte da terceira forma responsável pela maioria das doenças. Então, já iniciando aqui a primeira forma, antes eu gostaria que, se você curte esse tipo de conteúdo, tá? Sugiro fortemente que você se inscreva no canal, dê o seu like para que esse vídeo possa abençoar outras pessoas. Começando já na primeira forma, que são os adoecimentos sob o ponto de vista físico, tá? As doenças estudadas pela medicina tradicional são aquelas doenças em que o fator analisado está sempre relacionado a um problema físico. Então, é a gastrite por conta do aumento do ácido e aumento da acidez, aí ele dá omeprazol. Se bem que a maioria das gastrites, né, em pessoas acima de 35, 40 anos, tem um componente já considerado pela medicina funcional integrativa, que não é tema para esse vídeo aqui, tá? De hidrocloridria, ou seja, de baixa da acidez. Então, se você analisar sobre o aspecto físico, a medicina tradicional, ela olha apenas um contexto físico, como se... e outra coisa, não só físico, mas também um contexto desintegrado, né? Enfim, a pressão arterial, ou seja, a hipertensão, o diabético, a pessoa que está na menopausa, a pessoa que tem hipotireoidismo, são considerados apenas contexto físico. E aí, normalmente, a medicina tradicional só dá aquele remédio e eu entendo que com isso ela adormece, em alguns momentos é necessário, mas na maioria das vezes termina mascarando quando você não abrange, inclusive o físico, de forma mais abrangente. Ou seja, existem duas formas de você tratar um problema. Vamos fazer uma analogia com um telhado. Um telhado quebrado faz, quando chove, né, dá a possibilidade de cair água na sua sala, um exemplo. E aí você pega o pano e limpa. Essa é uma forma de você resolver um pouco desse problema. Mas o ideal mesmo seria você trocar o telhado. Faz sentido para você? Então, isso a gente chama de tratamento da causa raiz. Então, a maioria das doenças físicas, pela medicina tradicional, quando o contexto é somente dar medicamento, fica um tratamento incompleto. Normalmente, você precisa dar condições para esse paciente sair do problema e não só remediar. Mas esse é um assunto para o outro vídeo. O segundo momento que as pessoas adoecem, a gente fala de doenças psicossomáticas, são aquelas doenças que têm origem da alma. Aqui a medicina tradicional nem contesta, porque ela nem entra nesse ponto ainda. Ela não acredita, né, que existe doenças da alma que
para um conceito mais científico, é traduzido de doenças psicossomáticas. A psicologia já reconhece as doenças psicossomáticas como causas de doenças físicas. Voltando ao exemplo da gastrite. Às vezes a pessoa está com gastrite, certo? Mas essa gastrite tem uma origem do ponto de vista da mente. Qual a diferença de mente e alma? A alma é um contexto mais completo, tá? A alma é a sede das emoções e do intelecto. Então a alma é um contexto mais completo e ela pode adoecer por preocupação, por ansiedade, por estresse. Então, uma depressão, basicamente, num contexto religioso, num contexto cristão, é uma alma deprimida, né? E essa depressão pode causar mialgias. Essa alma deprimida, ela pode, a depender da susceptibilidade clínica do paciente, causar uma gastrite, causar um diabetes emocional, tá? Isso quando a gente tem uma visão mais ampla. Agora, já eu vou falar um pouquinho da última e eu vou também dar uma conclusão e uma solução para tudo isso, tá bom? Se esse vídeo está fazendo sentido para você, comente aqui as duas, né? As duas causas, né? Até agora eu falei da causa física e da causa almática, né? E por último, a gente fala da espiritual, né? Então a causa, tem muita gente que está sob um ataque espiritual, né? E tem muita gente que está desconectado da origem, desconectado do Criador, de Deus, de Jesus. E isso faz com que a pessoa se adoeça por uma questão almática, ou seja, doenças da alma dele, né? Então o que acontece? Existe o aspecto espiritual, né? Existe o aspecto da alma e existe o aspecto do corpo. Do ponto de vista de hierarquia, um espírito conectado a Deus, reflete numa alma regenerada, numa alma serena, numa alma tranquila, e que esse tipo de gestão, esse tipo de quando a gente tem uma alma tranquila, normalmente a gente tem menos probabilidade de adoecer, porque do ponto de vista neurológico, ou seja, do ponto de vista de estresse, uma alma estressada produz substâncias neurotóxicas que aumentam a inflamação, aumentam a intoxicação no sangue e atuam em receptores, ao invés de silenciar receptores, ao invés de silenciar genes compatíveis com doença, termina despertando alguns genes que estão ali aguardando para, são aquelas pessoas susceptíveis, né, a problemas, seja de origem genética, seja epigenética. Mas a questão aqui é, como então eu consigo fazer o principal tratamento para que os outros sejam a consequência? Sabe o efeito dominó? Qual é a questão mais inteligente então, doutor? A questão mais inteligente aqui é você focar no teu espírito, tá? Estando mais próximo do Criador. Você é uma filha amada de Deus, você é um filho amado de Deus. Se você é cristão, você acredita que nós somos formados de corpo, de alma e de espírito. E que o espírito, estando conectado a Deus, ele consegue governar a alma e não a alma governar o espírito. E uma alma governada, ela tem um olhar sereno, ela tem um olhar e o comportamento sereno de Jesus. E uma alma governada toma decisões sob o comando de um espírito que está comandado pelo Espírito Santo em Jesus Cristo. Faz sentido para você? Primeiro você trata o espírito do ponto de vista de um olhar cristão. Um espírito que está mais próximo de Deus, ele consegue governar a alma com as instruções de um GPS, de um Espírito Santo que guia esse espírito. E
por último, essa alma ela deixa de produzir substâncias tóxicas para o corpo, porque a alma governa o corpo, entende? Então, nós temos a hierarquia aqui, que é espírito, o teu espírito, governado por Jesus, né, pelo Espírito Santo de Deus. Ele comanda ele comanda a alma, e a alma comanda o teu corpo. Essa é a o que eu chamo de conduta para que você seja longeva, para que você tenha você tenha capacidade, né, de ser saudável. E aí os outros são mudança do estilo de vida que está relacionado ao corpo, dormir bem, comer alimentos menos inflamatórios, tá? Fazer exercício para tratar o corpo. Mas a mente, o espírito, a alma e o corpo precisa ter esse tipo de olhar. Fez sentido para você? Se fez sentido para você, eu considero fortemente que você deixa aqui um comentário dizendo assim: Jesus, eu te amo, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Até a próxima.